privilégio estar com vocês hoje de manhã. Quero agradecer a Deus porque é uma oportunidade maravilhosa termos um tempo para entender os propósitos de Deus, né? Quero agradecer a Luciana e o Rodrigo pelo convite, o pastor Paulo pelo tempo que nós vamos dividir juntos. Mas antes eu queria comentar algo com vocês que eu não sei quantos de vocês acompanharam. Existe uma pesquisa mundial sobre o maior problema, e aí com essa pesquisa eles estavam buscando saber qual que é o maior problema ou os 5 maiores problemas do mundo corporativo. E vocês sabem qual que ficou em primeiro lugar? É isso mesmo, comunicação. Comunicação é o maior problema do mundo corporativo. E gastam-se milhões, e eu não estou exagerando, gastam-se milhões de dólares para se solucionar, né, esse tipo de dificuldade. Por quê? Porque um acha que falou, o outro pensa que escutou, mas o que um falou não foi aquilo que o outro escutou, e na hora de realizar, mas eu não falei para fazer, enfim, né? Um grande problema. E um grande problema num ambiente absolutamente formal, né? Ninguém fala o que quer na hora que quer, pensa e sempre sai falando. Não. Isto é um problema num ambiente absolutamente formal, estruturado, né? Vamos deixar isso de lado. Vamos para um outro assunto. Por exemplo, família, né? E é interessante que são os 2 temas de hoje, né? Família. Para nós termos uma família, nós precisamos ter o quê? Isso, um casamento. Vamos fazer um exercício? Vamos sair, né, no horário do almoço e vamos perguntar para as pessoas na rua o que elas acham do casamento, que é o início de uma família. Qual que vocês acham que seria a resposta? Isso, muito bem. É uma instituição falida. Já ouviram falar nisso? Casamento? Não. Isso não vai dar certo. Em algum momento isso vai dar errado, mas se o casamento é a estrutura da família e no início ele não vai começar bem, nós temos 2 problemas hoje. Nós temos que conjugar 2 grandes problemas, que é o quê? A comunicação na família. E agora? E talvez eu vá frustrá-los, porque com essa resposta eu não tenho a solução disso. Nós não temos a solução disso. Nós poderíamos ficar reunidos aqui o dia inteiro, a semana toda, o ano inteiro, e nós não sairíamos com uma conclusão. E aí vocês devem estar pensando, antes de levantar para ir embora, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas, graças a Deus, porque vocês não estão aqui para me ouvir, né? Mesmo porque eu não tenho nada para falar para vocês, nesse sentido. Mesmo porque vocês não levantariam, vocês não acordariam num domingo, não é verdade? Para ir para um lugar, gastar o precioso tempo do domingo para ir para um lugar onde vocês não conhecem quem vão falar, não têm a mínima ideia do assunto, e vocês estão aqui hoje. Por que vocês vieram aqui? E aqui está a boa notícia. Porque Deus tem muito a nos ensinar nesses 2 assuntos. E não é nos ensinar, e Deus não nos fez da forma com que fez, e falou assim, vivam aí e vejam o que dá para fazer. Não. Deus nos fez da forma com que fez, sabendo que família era algo estrutural, e que a comunicação era importante entre os membros de uma família. Como ele sabia que isso era muito importante, ele deu instruções detalhadas sobre isso. Sabiam disso? Então, é isso que nós vamos fazer essa manhã. Vamos meditar no que Deus nos trouxe nesses 2 assuntos. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu plano de salvação, pela tua obra consumada na cruz. E, ó Deus, é por causa dela que estamos aqui. Porque o Senhor veio nos buscar, nos salvar, restabelecer a comunhão contigo. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ensine
Pai, se o Senhor não nos ensinar, vai ser um tempo em que vamos falar acerca de algo, mas sair daqui sem que isso fique nos nossos corações. Mas se o Teu Santo Espírito ensinar a cada um de nós pela Tua palavra, isso vai ser vida em nós. Te pedimos isso e te agradecemos para a Tua glória. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Como é que nós organizamos esse nosso bate-papo? Ele é uma continuidade do que nós vamos falar à tarde. Você vai, mas eu não vou estar aqui à tarde, eu vou perder. Então, vai. Mas, vamos lá. Não vai ser um tempo perdido. Essa manhã vai ter um começo, meio e fim. Né? Mas nós vamos usar essa manhã para lançarmos as bases para conversarmos à tarde. Ok? Vamos lá. Uma vez um consultor chegou numa fazenda logo cedo, nesse horário cedo, né? E ele viu dois senhores trabalhando. E um fazia o buraco e o outro ia lá por trás e tampava o buraco. Ele achou aquilo interessante porque foram os primeiros trabalhadores naquele dia. E passou o dia e ele foi para a reunião dele, foi almoçar, voltando do almoço, ele encontrou aqueles dois senhores bem mais distante de onde estavam no começo da manhã, um fazendo buraco e o outro, tampando o buraco. Passou aquilo, ele ameaçou ir conversar com eles para entender um pouco que técnica que era aquele que eles estavam usando, mas passou o dia, teve que ir para a reunião, seguiu para a reunião à tarde. Chegou no final do dia, horário de ir embora, ia sair, a reunião terminou. E ele passou, e aqueles dois senhores, no final do campo, fazendo o quê? Isso, muito bem. Um fazendo buraco e o outro tampando buraco. Ele não se aguentou, ele não posso ir embora sem ter essa resposta. Né? E ele chamou os dois e falou assim, vocês trabalharam o dia inteiro, de sol a sol, né? Um fazendo buraco e outro tampando buraco, vocês podem me ensinar e me mostrar que técnica é essa? E eles responderam a ele, o problema é que quem joga a semente faltou. É muito interessante isso, mas isso nos faz pensar, por que fazemos o que fazemos? Se você chega no mundo corporativo e fala, mas por que você faz? Não, porque eu fui contratado para fazer isso. Não, mas o que você faz tem um reflexo para outra pessoa que vai fazer algum complemento, ou a conclusão, alguma coisa do que você está fazendo. Não, eu fui contratado para fazer isso. E você chega para o outro que tampa o buraco, mas por que você está tampando o buraco que ele fez? Mas espera, alguém tem que jogar essa... Eu fui contratado para tampar o buraco. Ele faz, eu tampo, ele faz, eu tampo. E uma vez, eu sempre falo que para adolescentes a gente precisa ter uma forma diferente de perguntar, porque um dia eu perguntei para um grupo de adolescentes, eu falei, mas por que vocês vêm à igreja no domingo? E aí um levantou a mão e falou, porque é o único dia que ela está aberta. Por que fazemos o que fazemos? Qual a razão disso? Por que vivemos o cristianismo? O que Cristo fez por nós? Porque senão vai ser algo de fachada, vai ser algo que domingo funciona muito bem, de vez em quando, né? Mas de segunda a sábado, isso não vai fazer muito sentido. E aí nossos filhos estão vendo isso, as pessoas com quem nós relacionamos estão vendo isso. Por que fazemos o que fazemos? E essa manhã, isso vai ser base para o workshop. Tá bom? Vamos lá. Primeiro tema, comunicação. O que é comunicação? Eu pensei que ia ser uníssono, eu sei que a participação no culto é meio diferente, né, pastor? Mas vamos lá. Está ali a cola, né? Partilhar, participar algo, tornar algo em comum. Muitas vezes nós olhamos para a comunicação, né, como algo importante, e o é, né? Mas o que é? Qual é o objetivo da comunicação? Isso, muito bem. Levar algo a alguém. E aqui, no caso, é uma informação. Essa comunicação pode se dar de várias formas, né? Pode ser verbal, não verbal, escrita, por gestos, pode ser uma expressão. Vocês já viram um casal se conversando por expressão? Interessantíssimo. Eles brigam sem falar uma palavra. Então, isso é uma comunicação, né? Mas o que nós vamos observar essa manhã é, antes de entrarmos na forma de se levar uma mensagem, o importante é nós entendermos a mensagem que nós estamos levando. Né? Então, vamos lá.
O que é mais importante na comunicação? A comunicação é importante, é claro, mas vamos dar um passo atrás. Vamos criar os fundamentos para a tarde, né? Vejam lá. Uma pergunta para vocês. Vamos falar de fundamento, tá bom? Não vamos falar da forma. Me responda essa pergunta. Isso, é porque eu vou tomar um pouco d'água, então alguém lê a pergunta para o outro responder. Vamos lá. Então, são diferentes, sim ou não? Então vou fazer ao contrário. Quem acha que não é diferente, levanta a mão. Ok. Então, essa foi unânime. Normalmente não é unânime, não, mas essa foi. Tá bom. Então, uma outra premissa. A Bíblia mudou ao longo dos anos? Sim ou não? Opa, então vamos lá. Quem acha que sim, levanta a mão. Então, a Bíblia mudou ao longo dos anos? Não, né? Ok. Você está na primeira ainda, mas... Ok, é a comunicação, tá vendo? Já está na prática. À tarde nós vamos entrar um pouco nisso. Boa. Oi? Ela é digital a forma, né? Mas boa. Boa colocação. Para nós entendermos o que nós estamos falando, olha lá a comunicação, eu estou falando da essência, né, do que a Bíblia é, mas perfeito. Veja bem, se as gerações mudaram e a Bíblia não mudou, me respondam essa pergunta. Para qual geração a Bíblia se adapta? Não. Então as premissas estão erradas. O que acontece hoje é que nós olhamos para a Bíblia, isso não serve para hoje, então serviu para quando? Não, algumas coisas servem para hoje. Quando nos é conveniente, serve para hoje. Não é? Quando não é, não, mas isso é lá atrás, é naquela época. Espera um pouquinho. Nós temos que partir de premissas certas, para chegarmos a conclusões certas. Porque senão cada um vai usar aqui o que mais lhe convier para tomar suas decisões. Ok? Então vejam lá. As gerações de nossos avós, pais, nossos filhos são diferentes? Talvez na forma. Porque na minha época, os meus pais falavam, para de jogar bolinha de gude na rua. Hoje para de jogar videogame. Né? Para de olhar esse celular, menino. Na minha época eu não fazia porque não tinha. Né? Mas o para é o mesmo. O para e vem almoçar é a mesma coisa. Estão entendendo? Por isso que nós não queremos falar de forma aqui. Vamos falar um pouquinho de essência. Vamos para Eclesiastes capítulo 1, e já estou falando muito, porque normalmente os nossos estudos nós temos que ler o que Deus diz e não o que nós achamos. Né? Eclesiastes capítulo 1, versículo 3. E se nós acordamos no começo que eu não tenho nada para ensinar para vocês, é Deus quem vai falar conosco, então Bíblias apostos aí, e vamos ler juntos. Mas eu não trouxe, eu pensei que eu vinha na igreja para ler a Bíblia. Então, pega do lado aí, acompanha, que vai ter que acompanhar. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já se foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. As gerações são absolutamente iguais desde Adão. Pecado é pecado desde Adão. A rebeldia do ser humano, ela é rebeldia desde Adão. A forma vai sendo diferente ao longo dos anos, mas a essência do problema é o mesmo. Portanto, o nosso problema não é... Vocês já ouviram falar da geração Y? Essa geração Y é impossível, né? Nós convivemos com isso o dia inteiro, mas eles querem tudo para ontem. E nós não queríamos? Não. Você não queria ter sua casa antes dos seus pais? Ter uma posição no trabalho antes do que as pessoas mais velhas chegaram? Ter formações acadêmicas melhores do que os nossos? Nós também tínhamos. Talvez a velocidade da informação mude um pouco o tempo, mas é exatamente a mesma coisa. Portanto, as diferenças
não são as denominadas gerações Y. Conflito de gerações. Eu ouço isso a minha vida inteira, né, em determinados momentos. Não, porque eu não consigo entender por que adolescente tem que ser rebelde. Não consigo entender isso. Mas, é um conflito de gerações, porque a geração é diferente para eles. Não, não é não. Na essência, não é não. Qual que é o problema? O problema é que a cada geração há um distanciamento de um verdadeiro relacionamento com o Deus das Escrituras. Afinal de contas, cada vez mais nós temos menos tempo para nos dedicar a Deus, né? Mas é interessante que foi exatamente o que o diabo usou, né? Satanás usou com o faraó lá em Êxodo. Lembram deles? Quando eles começaram a dar ouvido a Moisés, o que ele falou? Então, antes nós dávamos a palha, né? Agora, eles estão com muito tempo ocioso ouvindo o que Moisés está dizendo, então faz o seguinte, fala para eles irem buscar a palha, acordar mais cedo, buscar a palha e produzir a mesma quantidade de tijolos. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Que interessante. Antes, um curso técnico era suficiente, depois passou a ser um curso técnico e uma faculdade. Hoje, depois um curso técnico e 2 faculdades. É claro que 2 faculdades com duas línguas, né? E aí passou a ser um curso técnico, 2 faculdades, 2 línguas e um mestrado, porque hoje sem mestrado, mas mestrado hoje já tem muita gente que faz, então é um curso técnico, 2 faculdades, 2 línguas, um mestrado e um doutorado, fora. Aqui já nos doutorados aqui. E aí você trabalha e estuda até os 50 anos, aí você fala, bom, agora eu estou formado. Entrou a crise, todo mundo perdeu o emprego, porque normalmente quem perdeu o emprego são aqueles que estão no topo das empresas, né? Então, mas aí você vai, você luta, você fala, bom, consegui emprego, consegui uma posição, vou lá, trabalho mais alguns anos, com 70 anos, você fala, agora eu me aposentei. Imagina aquela pessoa, nem todos, que chegam no topo da carreira profissional e se aposenta, com aquela previdência privada, com aquela situação, e 70 anos ele fala, o quê? Eu vou curtir a vida, mas não pode comer com sol, não pode viajar, a perna incha. Do que nós estamos falando? Técnicas usadas pelo diabo lá atrás, para mostrar o quê? Um distanciamento de um verdadeiro relacionamento com Deus. Que interessante, a Bíblia não mudou, nós não mudamos, a forma mudou. Por isso que essa manhã nós vamos olhar o que é essência. A forma é importante? Sem essência, pode jogar lá fora. Entenderam? Comecem a pensar em termos de comunicação no que eu estou dizendo. A comunicação é importante? É claro, mas se o que eu estiver transmitindo não tiver valor nenhum, pode ter a forma, você pode transmitir via satélite algo extraordinário, mas a pessoa que está falando não tem conteúdo nenhum. Para que eu tenho toda essa tecnologia? É por isso que nós vamos parar um pouquinho naquilo que é essência. E quando falamos de essência, falamos de princípios. Né? Diferente de forma, que fala de aplicação. Portanto, eu não estou aqui para falar para vocês que a comunicação seria, daqui a pouco chega os dias dos namorados, 12 de junho, daqui a pouco nós vamos ver, e aí eu vou falar para você, faz assim, faz uma surpresa, manda entregar flores para sua esposa. É claro que eu não vou dizer isso. Veja, isso é forma de se fazer. É importante, e cada um vai ter a sua forma de se comunicar. Mas o que nós precisamos ver é, qual que é a essência disso? E a essência disso está relacionada com os princípios das Escrituras. E isto não mudou. Isto não vai mudar. Desde Adão até o último ser humano, Deus colocou princípios para nos orientar. E esses princípios são suficientes para vivermos? São. Já falei no início, vocês acham que Deus ia fazer tudo o que fez, da forma com que fez, para falar para nós, se vira, vê o que dá para fazer? O ver o que dá para fazer é o que o mundo está fazendo, e olha a confusão que é. Agora, Deus, se o Senhor tem os princípios para isso, como é que é isso? Antes de nós entrarmos em alguns deles, vamos para Salmo 78. Tudo bem até aqui? Nesse ambiente talvez vai ficar mais complicado. Não, eu queria fazer uma pergunta. Guarda para tarde, anota, que nós vamos conversar tarde, mas eu não vou ficar tarde. Deixa com alguém, depois eu respondo e ele leva a resposta para você, se você não puder ficar. Isso é para vocês abrirem Salmo 78, versículo 3. Vejam lá. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobrimos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel,
e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Está falando de comunicação aqui. Hein? Comunicação com conteúdo. E os transmitissem aos seus filhos. Se vai falar, se vai fazer ele sentar, se vai ser uma vez por semana, se vai ser no almoço, se você vai passear com ele, isso é forma. Vamos para o princípio. E os transmitissem a seus filhos, a fim de quê? Com que objetivo? Daqui a pouco nós vamos ver. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Com que objetivo a transmissão? A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. Um objetivo, princípio. Transmitir, para quê? Para que os filhos conheçam a Deus e tenham um relacionamento com Deus, pessoal e íntimo, para que possam conhecê-lo profundamente, saber decidir, saber dar os passos nessa vida. E agora, por que caminho que eu vou? Né? Salmo 25 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança, intimidade, né? Relacionamento. Continuando. Isaías capítulo 1, e o tempo ele é impressionante, o de vocês deve estar passando também, porque o meu aqui está voando. Então, Isaías 1 vocês vão ler depois, mas num contexto de Antigo Testamento, vamos lá para Salmo 51, só para darmos um exemplo disso. Salmo 51. Em Isaías capítulo 1 é a mesma coisa. Num contexto de primeira aliança, né, em que o sacrifício figura do que Cristo faria, nesse contexto, Deus chega lá em Isaías capítulo 1 e fala assim, para de oferecer sacrifício. Não, como assim, Deus? Se eu pego o Levítico, Deuteronômio, tem até a ordem de que forma, quem faz, quando faz, do porquê faz. E o Senhor está falando para parar de oferecer sacrifício. Por que Deus falou para parar de oferecer sacrifício ali? Porque faltou essência. Tinha a forma, mas não tinha a essência. Nós podemos ficar aqui o dia inteiro falando de como se transmitir, mas se nós não gastarmos tempo com o que se transmitir, a forma vai perder o sentido. Da mesma maneira que o sacrifício perdeu o sentido. Vejam o que Davi diz em Salmo 51, versículo 16. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos, mas Davi, espera um pouquinho, você está na primeira aliança, você sabe disso? Ele sabe, quer ver? Continuando. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Versículo 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, sobre o teu altar se oferecerão os novilhos. Deus está colocando aqui, nos ensinando por Davi, o que vem primeiro. Qual que é a importância que nós temos que dar? Nós temos que dar importância à essência. A essência está dizendo os princípios. Porque não adianta nada nós ficarmos falando da forma com que fazer, se os princípios eles estão pouco fundamentados naquilo que Deus tem para nos ensinar. E volto a dizer, para não pensarem que eu mudei de assunto, nós estamos falando de comunicação e estamos falando de família. Para aqueles que já me ouviram algumas vezes, sabem que eu abro parênteses, mas eu fecho. Fiquem tranquilos que eu fecho. Né? Mas eu preciso abrir um parênteses com vocês agora para falarmos do fundamento. Vamos deixar as telhas para tarde, tá bom? Deus nos ensina também a forma de como nos comunicar, mas vamos deixar para tarde, porque se nós não tivermos o fundamento, nós não vamos conseguir colocar telha nessa casa. Tudo bem? Vamos lá. Dante, dá um exemplo de princípio. Números 13. Vamos para Números 13. E aqui vocês estão lendo lá no slide, vocês estão lendo assim, Números 13 e 14. Lê todo o capítulo, acabou o tempo. Né? Nós não vamos ler. É claro que vocês vão ler isso em casa. Vejam só. Lembram desse relato? Saindo do Egito, rumo à terra prometida, parou no Monte Horebe, Deus levanta 12 e fala, vai espiar a terra. Né? O que acontece? Isso, eles vão. Eles vão, chegam lá, espiam a terra e voltam. O que aconteceu? Muito bem. Os 10 chegaram e falaram assim, a terra mana leite e mel, é exatamente o que Deus falou, só que Deus não deu a informação completa.
O menorzinho lá tem 3,5 metros, o adolescente da região. Eles nos veem como gafanhotos e nós nos vemos, aos olhos dele, como gafanhotos. Se entrarmos lá, eles vão fazer assim, ó. Vão pisar. Eles vão acabar conosco. E 2 deles dizem o quê? Josué e Caleb dizem o quê? Não, foi Deus nos deu. Eles viram a mesma coisa, tiveram a mesma perspectiva de circunstâncias, mas eles disseram o quê? Deus disse, é nosso, vamos. E o que o povo fez? Cuidado, seguiu a maioria. Cuidado quando você segue a maioria, mas isso é um outro assunto. Vamos lá, seguiu a maioria? Não, os 10 estão falando assim, vamos com os 10, o povo chorou e tudo mais. E vejam lá, no versículo 6 do capítulo 14. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto o pão, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Veja, enquanto um se olhava como um gafanhotozinho, sabe aquele gafanhoto pequenininho, o outro está falando o seguinte, é um pão fresquinho. Você já foi na padaria quando sai o pão? Normalmente a gente chega em casa com -1, né? Porque a gente come no caminho. Então, foi o que aconteceu aqui. Eles são pães fresquinhos. Nós vamos devorá-los, porque Deus disse isso. E o que aconteceu? E o povo não foi, vocês conhecem a história, mas depois disso, o que aconteceu? Qual foi a contextualização disso? Isso, muito bem. Né? Deus fala, porque vocês foram rebeldes? Vocês vão ficar 40 anos no deserto. Por que 40 anos? E uma vez uma pessoa falou, não é claro, Dante, Deus tinha que matar toda a geração. 40 anos, até morrer todo mundo. Eu falei, não, mas Deus podia ter matado em 1 ano ou não podia? Podia? Por que 40 anos? Agora eu perguntei para responder. Normalmente eu pergunto para vocês não responderem, mas essa aqui é para responder. Vamos lá. Por que 40 anos? Ah, porque tinha que ter 1 ano. Não, vamos lá. Versículo 32 do capítulo 14. Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto. 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Olha aqui, ó, por que 40? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência no meio dos agalos. Porque eles ficaram 40 dias espiando. Deus falou, em 40 dias vocês não entenderam o que era para possuir, então vocês vão ficar 1 ano para cada dia, 40 anos no deserto. Foi por isso. Porque Deus podia ter matado ele tudo em 1 dia só, ou em 80. Né? Por que 40? Porque eles ficaram 40 dias espiando a terra. E a minha pergunta é, depois dos 40 anos, terminamos os 40 anos, e esse tempo voa, né? Nós vamos terminar provavelmente essa parte da manhã à tarde, que é o seguinte, e a minha pergunta é, quem entrou na terra prometida? Quem? Josué aí? Só? E como é que virou aquele monte de gente depois? Ué, vocês já pararam para pensar nisso? Não foi só Josué e Caleb? Que interessante. Números capítulo 1. Vocês estão em Números 1? Eu vou ler o 14, 29. Fica em 1 aí, não muda não. Olha lá. O 14, 29 diz assim, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima. Vocês sabiam que só morreram no deserto de 20 anos para cima? Todos de 20 anos para baixo entraram? Sabiam disso? Por isso que não entrou só Josué e Caleb. Porque senão como é que ia ser aquele povo todo? Ia se reproduzir como? E por que os de 20 anos para cima? Capítulo 1 de Números, versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Esse foi o censo. Capítulo 1, versículo 45. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550 pessoas. Vejam que interessante, né? Todos aqueles que foram de 20 anos para cima, eles morreram no deserto. E por quê?
Porque somente os de 20 anos para cima podiam tomar a decisão de ir ou não para a guerra. Somente os de 20 anos para cima podiam falar, ó, quem vai ficar do lado dos 10 e quem vai ficar do lado de Josué e Caleb. Aí já pensou alguém de 19 anos? Não, eu quero. Não, ó, você não. Você fica lá com a sua mãe. Não, aqui não. Ó, você não vai sair para a guerra, então você não vai decidir. Sabe que eu peguei esse exemplo? Lembra que eu estou no parênteses, né? Vocês lembraram? Então. Sabe por que eu peguei esse exemplo? Para mostrar, e depois está lá em Deuteronômio 2 também, para mostrar que, olha que interessante, Deus só cobra de quem é responsável pela decisão. É por isso, vamos abrir para Isaías 35. Vamos lá. Isaías 35, 8. Agora eu entendo esse versículo. Vocês sabem por quê? Porque o princípio ele é tão importante, é tão fundamental, antes de irmos para a forma, que é a comunicação, ele é tão importante. Aqui nós já resolvemos uma pergunta. Sabe qual que é essa? Já resolvemos uma resposta a uma pergunta que é, já perguntaram para vocês o que acontece com um nenezinho recém-nascido quando morre? Isso está na Bíblia? Ó, a idade que... Não está na Bíblia, né? E aí, vai para o céu ou não vai? E aí nós ficamos colocando e ficamos discutindo sobre isso, e vai e não vai, e tem o pecado original e não tem, e veio e herdou. Mas se eu usar um princípio, eu respondo, ele é responsável pela decisão? Então Deus não vai cobrar dele. Olha aqui que diz Isaías 35, 8. Ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o... Por que o louco não vai errar o caminho? Porque ele tomou a decisão certa? Não, porque ele não pode tomar a decisão. E ele não vai errar o caminho porque Deus só cobra de quem é responsável pela decisão. Olha que extraordinário. Olha como entendemos os princípios. É fundamental para eu falar com a minha esposa em casa. Para a esposa se relacionar com o marido. E com os dois vão falar com os filhos. Porque Deus nos fala por princípios. Na Bíblia não está que o Dante vai casar com a Carolina. Não está. E como é que eu casei com ela, hein? Desobedeci a Deus? Não. Por usar os princípios. Outro princípio, rapidamente. Não vai dar para nós lermos os textos, né? Mas o princípio de Deus, quando Ele trata qualquer coisa, é sempre de dentro para fora. Isso nos ajuda a entender que não adianta eu ensinar meu filho comportamento, se eu não ensinar para ele que ele tem que ter uma mudança no coração. As duas são importantes? São, mas o que vem primeiro? O coração. Por quê? Porque no princípio de Deus é de dentro para fora. Só um exemplo, Atos capítulo 1, vamos lá. Atos capítulo 1. Quer ver o princípio? Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. De que forma? Como é que é o princípio de Deus? De dentro para fora. Vamos lá. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por que Deus não começou com os confins da terra? Jerusalém, Samaria. Por que não? Porque é um princípio de Deus. E ele não vai contra. É por isso que em Deuteronômio 6, quando ele diz que nós temos que ensinar os nossos filhos, falando pelo caminho, andando, o que ele diz no versículo anterior? Esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração primeiro. Pai, se não tiver no teu coração, para de querer ensinar seu filho. Porque ele não vai aprender. Por que ele não vai aprender? Porque eu não sou competente para isso? Não, porque o princípio de Deus é de dentro para fora. Mesma coisa, a ação social. O que nós vamos ter que fazer ação social na igreja? Vamos lá. Então, quem vai participar da ação social? Então, vai ser fulano, beltrano. Então, o princípio de Deus é de dentro para fora. Esses textos aqui vão mostrar isso, mas não vai dar tempo de nós lermos. O que ele diz? Primeiro, como é que está dentro da sua casa? Como é que você está tratando seus pais? Porque se não estiver respeitando seus pais, se não estiver atendendo... Lembra quando Jesus chega lá em Mateus e pergunta para eles, mas por que é isso aqui? Não, isso aqui é oferta, é corbã, isso aqui é para Deus. Jesus não mexe com isso aqui não, que eu vou... Mas seu pai está passando necessidade. Não, mas isso aqui é para Deus. E Jesus fala o quê? Vocês estão invalidando a palavra de Deus, fazendo o que estão fazendo, e achando que estão servindo a Deus. Mas não estão, não. Porque o princípio de Deus é de dentro para fora. É em casa, na família, com os amigos e com todos os outros. Porque esse é o princípio de Deus. Não dá, vocês começaram a entender que não dá para a gente começar a tratar de como um se relaciona, isso vai estar, nós vamos ver isso. Como um se relaciona com o outro, se nós não estivermos embasados no princípio, porque senão vai dar errado. Tudo bem até aqui?
Várias perguntas. Eu estou olhando a cara de vocês e estou imaginando. Então vamos lá, princípio de Deus, de dentro para fora. Por exemplo, qual a idade para casar? Está na Bíblia? E como é que nós vamos falar isso com os adolescentes? Vocês têm grupo aqui de adolescentes, jovens, e aí falam, não, vou começar a namorar, não vou. E aí fica aquela coisa, como é que eu vou fazer? Tem princípio para isso. Pega lá em Provérbios. Por exemplo, qual é a idade para participar de um colegiado da direção de uma igreja? Tem princípio para isso. É muito novo, é muito velho, como é que é? Como é que eu faço? Lidero, não lidero? Vamos votar em fulano e tal. Tem princípio para isso, porque se não usar o princípio vai dar errado. A forma pode estar perfeita. Você pode estar fazendo tudo certinho, ainda com cuidado, mas se o princípio não for atendido, vai dar errado. Conhecemos os princípios de Deus? Antes de colocar a telha, a gente tem que olhar o fundamento, pessoal. Senão a telha vai cair. É só eu pegar uma telha, colocar aqui e soltar. O que vai acontecer? Ok? Vamos lá. Eu tenho mais pouquíssimos minutos. 3, talvez, pastor. Já estou acabando. Mas eu quero... Estica? Ok. Depois vocês se veem com ele, não vão achar ruim comigo, não. Vamos lá. Fechando aquele parênteses de princípios, e tem vários na Bíblia, meus irmãos. Nós precisamos conhecer os princípios de Deus. Senão, nós não vamos conseguir decidir. Eu não estou falando na igreja, não. Eu estou falando no trabalho, eu estou falando com a família, eu estou falando com os amigos, eu estou falando com a declaração de imposto de renda, eu estou falando nisso, no dia a dia. Né? Porque aqui na igreja é mais fácil. Né? Mas vamos lá. Fechando aquele parênteses, abrindo outro, guardem isso. Tudo o que Deus fez. Ele não fez... Deus fez o que fez, da forma com que fez, não porque não tinha outra forma de fazer, mas para nos mostrar verdades espirituais. Tudo o que Deus fez é para nos mostrar verdades espirituais. Aí vocês vão falar, não. Casamento não é não. Casamento é para se multiplicar. Como é que ia ser, Dante? Né? Crescer e multiplicar. Se não tivesse um homem e uma mulher, ia ser como? Mas na natureza tem outras formas de procriação. Por exemplo, a autoprocriação. Sabiam disso? Deus é criativo. Mas por que para o homem ele estabeleceu essa? Para ensinar uma verdade espiritual. Né? Para ensinar, por exemplo, como é que a Trindade se relaciona. Se relaciona? É claro, se vocês são um casal e não sabem se a Trindade se relaciona, como é que você se relaciona com o marido e mulher? Porque não vai dar. Tem que entender como é que Deus se relaciona. Né? Isso nós vamos pegar um ganchinho à tarde. Eu não queria ficar, mas essa eu não vou perder por nada. Então vai ter que ficar à tarde para ouvir essa. Vejam. Verdades espirituais são entendidas por meio das coisas que foram criadas. Vide Romanos capítulo 1, não vamos ler, mas vocês vão ler depois. Romanos capítulo 1, tudo o que foi criado mostra a divindade, o poder e os atributos de Deus. Ok, eu vou repetir. Tudo o que foi criado mostra a divindade, os atributos e o poder de Deus. Um exemplo. Por que a laranjeira dá numa laranjeira como dá no galho? Por quê? Que eu nunca vi ela sair do mar. Né? Mas por que Deus criou isso? Deus criou isso porque ia nos ensinar em João 15 que só nós, espiritualmente, só vamos dar fruto se permanecermos na videira. Ou vocês acham que um galho de uma laranjeira acorda segunda-feira? Hoje eu vou dar uma laranja. Decidi que hoje eu vou dar uma laranja. O galho. Né? É claro que não. E por que nós, espiritualmente, nós acordamos segunda-feira? Hoje eu vou trabalhar para Jesus. Eu vou pegar o Gálatas 5 e vou dar paz, amor, alegria. Não é assim? Então, vamos ter que aprender com o galho. Qual que é a preocupação do galho? Ficar na videira, né? Nós temos que mudar o foco. Tira o foco do fruto e põe o foco na videira. Princípio. Aí nós vamos começar a dar fruto e Jesus fala assim, entre... Vinde, benditos meu Pai. Né? Eu tive fome, me desse comer, tive sede, me desse beber, estava nu, me vestir, vocês foram visitar. O que eles falam? Nossa, está falando de outras pessoas, porque nós nunca fizemos isso. Está vendo? Por quê? Porque é galho. O galho não conta quantos frutos ele deu, ele dá fruto. Por quê? Porque ele é melhor que o galho que o do vizinho embaixo? Não, porque ele está ligado na videira. Ou na laranjeira, ou onde quer que seja. Né? Entendemos isso? Filhos. Por que Deus nos deu os filhos? Porque é uma coisa tão bonitinha ter aquele bebezinho. Então, ele cresce, viu? Então, vamos lá. Por que Deus nos deu os filhos? Sabe por quê? Para nós entendermos, quando nós chamarmos Deus de Pai. Tem um propósito espiritual para isso. E você acha que Deus ia dar um propósito espiritual e ia falar, se vira para educar esse serzinho?
se vira para formar o caráter dele? Não. Todas as instruções estão nas Escrituras. Por que Deus nos deu os filhos, então? Esse aqui não vai dar tempo, mas provavelmente à tarde, se Deus permitir, a gente continua dessa forma. Aqui está o texto, olha lá. Ó. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde os princípios por meio das coisas que foram criadas. É claro, por óbvio, eu não estou dizendo que Deus está na árvore, não estou dizendo nada disso, por favor. Eu estou dizendo que Deus usa a criação para se manifestar. Ok? Aqui são os textos que mostram, né? Depois nós íamos passo a passo, mas vamos lá. Quando lá em Jesus nos ensina-nos a orar, ele fala, Pai Nosso. Vimos a Deus? Convivemos com Jesus? Não. O que significa isso? Chamar Deus de Pai. Então Deus está falando o seguinte, ó, eu vou dar filhos para vocês entenderem essa relação. E ele ainda me fala mais, ele fala, ó, que filho que pede uma pedra, que pede um pão, eu já estou invertendo, né? Que pede um pão, está na hora de acabar. E o pai dá uma pedra. Nenhum. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas, vocês imaginem o vosso Pai, que está nos céus. Entendemos como é que Deus se relaciona conosco? Princípio. Né? E aqui, para nós terminarmos essa manhã, Deus tem um propósito para nós como seus filhos? Tem ou não? Ou ele falou, ó, você é meu filho, mas vai vivendo aí que daqui a um dia a gente se encontra aqui no céu. É assim? Não. Não, qual que é o propósito? Isso, formar o nosso caráter, né? Os que de antemão conheceu também os predestinou. Predestinação não tem a ver com salvação, tem a ver com idade espiritual. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Há um propósito. Deus, a partir do momento que nos chama e nos faz nascer de novo, de acordo com João 1,12, Ele faz isso com um propósito de nos tornarmos maduros espiritualmente. Ok? Você tem um propósito com o seu filho? Não? Então vamos lá. Qual é o propósito que você tem? Porque Deus tem um propósito para nós, certo? Então nós temos que ter um propósito com o seu filho. Tudo aquilo que Deus faz conosco, nós temos que replicar. Está começando a entender, e pastor, o senhor nem imaginou, mas o senhor orou assim antes do culto, falou, Senhor, que nós possamos replicar ou fazer aquilo que o senhor faz conosco. Quase que eu falei, nós não combinamos, mas eu estudo hoje, pastor. E com isso Deus nos dá todos os detalhes. Não é o tema, mas vocês já estudaram educação de filhos sobre essa perspectiva? Tudo do jeito que Deus trata conosco, nós temos que fazer com nossos filhos, porque se não fizer assim, vai dar errado. Mas vamos lá. Qual é o objetivo que nós temos para os nossos filhos? Eu quero dar melhores escolas para ele. Não, tem que ser a melhor escola, eu vou colocar, ele vai saber já, com 12 anos, ele vai saber 3 línguas, já coitado, você vai matar o menino. Mas vamos lá. Mas ele vai ser uma pessoa, formação, cultura. Tem alguma coisa errada nisso? Não, mas se for o objetivo final, vamos lá. Depois, dinheiro, herança. Tem que saber trabalhar com dinheiro, não vai ser enganado, né? Desde o toco da padaria, quando ele é adolescente, até não precisa saber, vai receber uma herança grande esse menino. Ou estudos, profissão. Ele não tem nada, mas ele vai ser alguém lá na frente, então eu vou ter que investir nisso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se esse é o objetivo que nós temos para os nossos filhos, feche sua Bíblia, que Deus não tem nada para te ensinar. Como educá-los. Porque o que Deus tem a nos ensinar é como formar o caráter dele. Não como, muitas vezes, né, quando a gente termina a faculdade, o que a gente sai? A gente sai com o canudo e falamos o quê? Eu me formei. Formou coisa nenhuma. Nós nos informamos, né? Porque formação tem a ver com caráter. Ninguém sai da faculdade com o seu caráter formado por causa de um professor. Não, não. Nós saímos cheios de informação, cheios não, né? Às vezes a gente nem sabe para aquilo que serve, depois vai entender no mundo profissional. Mas veja bem, saímos com informação. A gente tinha que saber, ó, eu saí informado, né? Mas não formado, porque quem forma caráter. E quem forma caráter é dentro de casa. Nós temos esse objetivo com os nossos filhos? Não. E aqui tem a história de Caim, né? E aí com esse texto nós terminamos. A descendência de Caim, Jabal, fazedor de tendas e gado. Jubal, harpa e flauta. Tubal-Caim, instrumento cortante. Você já viu aqui, ó, uma sociedade perfeita. Comida, casa, algumas de aluguel, deveria ser, né? Porque ele era um fazedor de meio de transporte, segurança, instrumentos cortantes e alegria, instrumentos. Olha aqui uma sociedade vivendo bem, né? Vejam só, essa é a descendência de Caim. É aqueles 3 itens do início, né? Quer mexer com dinheiro, quer
dar a ele uma cultura. Está aqui, ó, os descendentes de Caim fizeram isso. E nós sabemos o que foi, o que aconteceu. Mas e os descendentes de Sete? Sabe o que aconteceu? O único registro que nós temos de Enos, que significa o que é frágil, aquele que é frágil, diz assim: em Eno começou-se a invocar o nome do Senhor, ponto. Será que Enos morava em caverna? Não tinha roupa para vestir? Será que ele não se divertia? Ele fazia tudo isso? Mas qual que era a importância na vida de Enos? Que ele começou a invocar o nome do Senhor? Se não for assim, ou vai explodir, ou vai afundar. Não tem outra alternativa. Olha lá o avião, e esse está no mar, é isso mesmo. Né? Esse aqui explodiu e esse foi para o mar. Mas os dois não chegou no seu objetivo. Por quê? Porque não dá para vivermos uma vida com Deus fora dos princípios de Deus. Vai ser frustrante. Nós vamos chegar no final da vida, olhar para trás e falar assim, deu errado. Porque as coisas que Deus diz dar errado, não. Porque às vezes nós ficamos na forma, nós ficamos na aparência, mas nós não fomos na essência. Então, se Deus quiser, à tarde, nós vamos partir disso, desses princípios, e entrarmos como nos comunicar. Deus fala sobre isso, vocês vão ficar surpresos. Alguns não, mas outros sim, com a quantidade de detalhes que Deus nos traz quanto à comunicação e quanto à família. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por todas as instruções que o Senhor nos deixou na Tua Palavra. Não apenas para vivermos uma vida que vale a pena, também para isso, mas para vivermos uma vida com relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus. Que é o seu propósito, ó Pai, desde o início, quando fez a promessa de vir nos resgatar em Cristo, lá em Gênesis. Essa promessa é de restabelecer um relacionamento com o Senhor. E vida, quando estávamos mortos, quando o Senhor nos deu, foi para nos relacionarmos contigo. Queremos fazer isso pela Tua Palavra. E dá-nos o entendimento pelo Teu Espírito Santo, para a Tua glória. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.